Olá! Esse projeto tem a realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Economia Criativa e Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo Aldir Blanc PROAC Lab. Então, vou fazer uma audiodescrição rapidamente. Eu sou uma mulher negra, estou com cabelo trançado, as tranças vão mais ou menos até a altura da cintura. Estou vestida com uma roupa azul marinho com detalhes brancos. Estou sentada, apoiando em uma mesa. Na mesa tem uma caneca com alguns lápis, o meu livro e algumas folhas. Então é isso. Para quem não me conhece, eu sou Luz Ribeiro, sou poeta, atriz, slammer, performer, faço parte do coletivo de teatro e pesquisa Legítima Defesa. Tenho 4 publicações independentes realizadas. A primeira dela é Eterno Contínuo, datada em 2013. As 2 outras é o Estanca, que é um livro duplo, de 2017. E no finalzinho do ano passado, eu lancei em novembro, Pequeno Manual de Como Fazer Suturas, e que é sobre ele que nós vamos conversar hoje. Eu vou começar essa conversa partindo de uma frase que não é minha. A escravidão criou no povo negro uma noção de intimidade ligada ao sentido prático de sua realidade. Um escravo que não fosse capaz de reprimir ou conter suas emoções, talvez não conseguisse sobreviver. Bell Hooks. E como eu sou o sonho e a esperança dos escravizados, já disse a Maya Angelou, antagônico a isso, eu reverbero em novembro muitas das emoções que passeiam pela minha vivência de mulher preta. E que infelizmente, mas também infelizmente, é plural. Diálogos incomuns é esse bate-papo de agora. Do que há de igual dentro de toda mulher preta e o que há de singular em cada uma de nós também. Sobre o livro, ele é composto por um único poema que parte da inquietação de como mulheres negras, no seu processo de solidão, curam suas próprias feridas, descobertas de autocuidado, a estancar lesões, amarguras, golpes e injúrias, uma narrativa sobre fúria e júbilo, amor, desmazelo, chagas. Tudo isso que é concedido nessa cruel estrutura às mulheres negras periféricas do Brasil. Hoje eu pretendo fazer uma leitura entrecortada com pensares, inspirações, desejos imaginários. A dinâmica vai se dar da seguinte forma. Eu vou ler parte do livro. Então, para que vocês entendam o que é o livro que eu estou lendo, eu vou pegar o livro na mão, eu vou ler o livro e vou realizar alguns apontamentos que eu anotei aqui. E aí, caso vocês tenham alguma observação, o chat está aberto, eu estou aí no chat conversando com vocês também. E a gente vai poder manter o diálogo através desse lugar. E caso, mesmo depois dessa conversa, ainda tenha alguma curiosidade, algum resquício, vocês desejem desdobrar isso em outras coisas, eu vou deixar aqui também, por hora na caixa no chat, E depois eu coloco na descrição do vídeo o meu e-mail, para que vocês me mandem os questionamentos de vocês. Eu só peço que coloquem no assunto diálogos incomuns, para que eu não me perca e para que eu entenda do que se trata, tá bom? E tem essa performance do livro aqui no YouTube. E se você ainda não assistiu, também vai ter o link aí na descrição. E é uma performance muito especial para mim, porque ela conta com a participação de mulheres incríveis. No que se refere ao livro, a concepção dele foi feita pela Vitória Salles, a orelha é do Jonatas Eliakim, a apresentação é da Ialorixá Luciana Doiá, a contracapa é do Gilberto Costa e essa publicação foi feita pela editora Quirino. Então vamos lá.
Então vou localizar, né? Aqui a gente começa então com uma epígrafe, que nada mais nada é que a música Paisagem do Emicida. Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre a escolha dessa epígrafe, né? O texto ele vai dar esse lugar de falar sobre o porquê da escolha da epígrafe. Na sequência nós temos as instruções de insegurança. Instruções de insegurança. Esse manual surge sem a intenção de ser um manual, sem a pretensão de ensinar alguém a fechar os próprios cortes. Descobri, depois de muito escrever e reler, que isso aqui é meu alto processo de cura. A ambição maior é estancar um pouco a própria ferida, que sou toda ela e nunca fecha. Se algum dos mecanismos de sobrevivência aqui posto lhe couber, desejo sorte, para que haja frieza ao fazer os pontos. Já é sabido, raramente se tem anestesia e conta-se com pouca ajuda. Fechar-se para abrir depois e vivenciar amplo de tudo, de forma agigantada e quase sempre solitária. Caso não lhe caiba palavra alguma desse meu exercício, tudo bem, suspeito que seja mais sobre isso, de não caber em nada. Até porque o que a gente lê, ouve e canta, achando que nos cabe, até cabe mesmo, porém apertado, porque parece muito, mas ainda assim não é nosso. Em caso de buracos latentes, recomendo que construa sua própria tecnologia para se reerguer. Estar curado aumenta a velocidade da passada. Dizem que a vida é um longo caminho. Eu acredito. Escrevo em primeira pessoa para elucidar que é tudo sobre mim, mas como poeta, pode tudo não ser. Essas instruções inseguras são para justificar os meus possíveis erros certeiros expostos, mas não esperem aqui um pedido de desculpa. Já não me culpabilizo, não tanto, pela maneira como me construo. Descobri que são os erros que estruturam os meus poemas. Dito isso, segue minha primeira travessia em alongar o que se escreve. Desejo que gostem. Caso não, desejo fazer história. Boa leitura. Aqui a gente já pode começar falando de alguns recursos do livro, né? Então ele conta apenas com o sumário, ele conta com o sumário, e o sumário dele consta apenas a informação 1. Instruções de insegurança e 2. Poema. Então agora nós vamos adentrar a esse 2, que é a narrativa propriamente dita. 2. Eis que ele surge, 30 dias, com um pesar de 365 anos inteiros, sem exagero. Parece leve, diz novembro, mas foi céu pesado, com pancada de água, lágrimas. Eu que não venturo futuros e não faço só, descobri tanto da vida em poucos dias. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre ancestralidade, né? Esse meu encontro com a ancestralidade. Eu vou deixar também aí na descrição um TED, um TEDx, um TEDx, não sei como que a gente pode pronunciar, da Mel Duarte, onde a temática que ela aborda é sobre a intuição. E eu, Mel e tantas outras escritoras negras, passeamos muito por essa temática. A gente ouve muito a frase que eu sou a neta da bruxa que vocês não conseguiram queimar. Eu ouso dizer de maneira muito altiva que eu sou a própria bruxa que se arrastou por séculos. E é isso. Eu acredito mesmo que eu sou a ancestral do amanhã e que eu sou o que há de bom em cada orixá e o não bom também. E sabendo de tudo isso que eu sou, tendo a certeza da minha grandiosidade, eu tento ouvir todos e todas que caminham comigo. No 13º dia me acordou Maria, sem se mostrar ainda, o mais alto dos pagamentos, ingratidão. Isso aqui foi um sopro ancestral. Que tilintou os novos 8 pontos numa flacidez mascarada de terra seca.
Ingratidão, que bateu pra tez mais alta, coração. Outro sopro ancestral. Só no mês outro eu entenderia que mulambo é proteção, imensidão que não se vê, mas imagina e me anda junto e me zela perto e recolhe o choro e anuncia, ainda com dor, pra dor maior não ser. Imagina se doeu sem ir, imagina se me fosse. Eu pulo uma linha para dizer. No próximo ponto a gente vai falar um pouquinho sobre questões de intelectualidade negra. Novamente, não é uma exclusividade minha ter os nossos saberes colocados em questão. E aí fica a pergunta, quantas mulheres negras formam a sua opinião? Quantas mulheres negras são colocadas na sua discussão mesmo, cada vez que você discute com alguém e cita algum pensador ou pensadora, quantas dessas pessoas são mulheres negras? Quantas mulheres negras formam o seu acúmulo de saber? Aqui eu poderia citar um monte de gente, tipo Maya Angelou, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Carla Cotirene, Greta Quilomba, Bell Hooks, Juliana Borges. Enfim, a gente tem a urgência de colocar as narrativas dessas intelectuais e de tantas outras nas nossas discussões e construções. Esses dias lembrei que alguém disse 4 anos antes desse que eu não escrevo bem, que eu não sei usar metáforas. Uso uma linha nova discordando. Retomo essa linha buscando palavras que redefinam cada viver mês, anos complexos, para não demonstrar meu desgosto por completo, que me usem as metáforas, as imagens, que me reinvente a linguagem. Todo esforço é para não te entregar esse poema facilmente. Se foi difícil viver, que seja também o ler. Preciso entregar o vivido, ainda vívido, mas como um sussurro baixo, inaudível. Talvez o meu padecer escrito seja um sopro impercebível na boca do estômago. É tontura, ânsia, gastura, falta de ar. Talvez meu padecer escrito seja só sinceridade. E é só isso mesmo. E é só pra gente entender aqui que não obrigatoriamente tudo que está no livro vai ter uma máxima conexão com os pontos que eu coloquei. Mas eu acho que são pontos importantes, assim. Eu acho que diálogos em comuns também é sobre isso, né? O que não se espera comunicar. Então, na próxima partezinha do poema, a gente vai conseguir observar um pouco, né? Ou talvez conseguir ir para um imaginário novo, né? Porque hoje o imaginário coletivo das pessoas coloca a mulher negra nesse lugar de raiva, raivosa. E aonde que esse imaginário é construído? Em cima de quê que nos pedem calma? Nos pedem calma em cima de muito preterimento, em cima de muito apagamento, em cima de muito ódio. Nós temos muitos cortes e ainda estancado, sempre tem o famoso gatilho, né? E aí dói, mais uma vez dói. Há quem consiga passar por tudo isso numa calmaria, realmente, de maneira sutil, sem reverberar os sentidos. Mas é isso, nós somos plurais e os atravessamentos vão fazer com que a gente se posicione de maneira plural. De maneira que será muito plausível se num ímpeto eu ou qualquer outra mulher negra não corresponda à conciliação que a branquitude cobra tanto das pessoas pretas. Meus cortes queriam ser um sopro imperceptível na nuca, mas é criança andando de desequilíbrio, chamando atenção, deixando todo mundo apreensivo. Quantas crianças você levantou do chão? Quantas mulheres pretas você apoiou, apoia? Quantas mulheres pretas você ouviu, ouve? Você perdoou, perdoa, amou, ama. Logo, um corpo que historicamente está nesse lugar do cuidado, né? Vide as amas de leite. Historicamente a gente está nesse lugar
de cuidadora, né? A história nos colocou nesse lugar de cuidadora. E hoje, como reparação histórica, quem cuida das mulheres pretas? Quem cuida das mulheres pretas na história, nos afetos, nos acessos? Por isso, meu pequeno manual de como me fazer suturas. Sobre o poema, visitei Ferreira para entender que se o dele é sujo, o meu em algum momento almejou o ser. Vou fazer uma parada rápida, porque como eu falei de Ferreira Goulart, para dizer que sim, nós, população preta, nós conhecemos a intelectualidade branca, mas que nesse momento a gente está voltado e preocupado com outras coisas, nós temos outros lugares de importância. Então eu tenho um compromisso de fazer com que em algum momento, nesse livreiro, tenham muito mais pessoas pretas do que pessoas brancas. Isso é recontar a história também. Mas venho sendo verso pouco, solto, que garanto no máximo um poema longo. Deveria ser fácil para quem no passado recente cumprido escrevia. Mas veja, é muito exaustivo escrever longamente dolorido. É característica capricorniana de arrastar os dias, de guardar rancor, de ter memória dilatada para agradecer, para sentir dor. Aqui, meu poema longínquo, para que eu me faça acreditar que eu vi o cair se anunciar, vi a insegurança rolar na cama, tentar dormir e só acordar, relembrar senhas inteiras, ler dores inteiras, estar no meio-fio e não gritar, perder tudo em uma pausa noturna, querer fugir e não estar curada para correr. Não se pede fuga a quem o corte encurva a coluna, desacelera o passo dado. Não se pede fuga a quem já fugiu tanto nos antepassados. Sobre essa última parte, o corpo tem memória, eu ouso dizer que são memórias que atravessam séculos, memórias que atravessam vidas, memórias que fazem com que a gente se conecte com o que ainda vai acontecer. Então é uma construção, eu penso que isso que a gente está fazendo agora é uma construção de memória para futuridades e uma memória que vem de pessoas antes da gente, antes de nós. Eu acredito muito nessa memória no âmbito espiritual, que é acreditar nas ações de outras vidas mesmo, né? De outras pessoas, de outros grupos que influenciam ativamente nas nossas escolhas, nas nossas preposições, nos nossos jeitos de amar, nos nossos jeitos de sentir. Eu acredito que essa memória não é só do agora, né? Ter vergonha do que não se fez, desejar morrer mais uma vez, dicotomia. Ver o futuro e querer brincar, viver mais ainda, ouve. Vazia. A cada lágrima desperdiçada, a segurança. Se mulher negra permanecer a chorar, não vai ter herança. Eu vi um vídeo da Lued Luna, que era um show ao vivo, e que ela falava uma narrativa muito parecida com essa, logo após a morte de mais um garoto preto. E isso, depois de ouvir isso da Lued, eu acabei talvez parafraseando ou criando essa frase, para que eu não esqueça mesmo que essa constatação, para que cada vez que essa sociedade me fizer chorar, eu consiga acreditar que há um revide por vir. Que cada vez que a gente sorri, é uma possibilidade nova, é uma chance nova para essa sociedade. E cada vez que a gente chora, é um pedacinho da nossa herança tipo, socialmente, né, quanto unidade, quanto grupo, é um pedacinho dessa herança que se perde. Tenho a esperança que isso seja profecia não proferida por mim. Quis romper, me vingar, deixar morrer, esvair de tanto chorar, fazer sangrar os papéis, destruir os véus que não me deixei usar. Novembro. Antes de falar um pouquinho, vou falar novamente sobre ancestralidade, eu queria falar
de uma conversa que eu tive com a dona Jacira. Um dia ela me disse que ela sempre acordava todos os dias no mesmo horário. E que às vezes ela tentava dormir e não conseguia. Até que um dia, ao invés dela ficar brigando com essa impossibilidade de dormir, ela criou um mecanismo de criar, né? Ou ela ia arrumar a casa dela, organizar tudo, ou ela ia escrever poemas. E eu lembro que teve um processo, um período, que eu acordava todos os dias, 4 horas da manhã. Inclusive eu faço um adendo, que hoje, esse vídeo é um vídeo gravado, né, gente, eu não vou mentir pra vocês, mas hoje eu acordei 4 horas da manhã e vim organizar as coisas para gravar esse vídeo. E esse livro, ele foi todo escrito às 4 horas da manhã, todo feito às 4 horas da manhã. Porque eu comecei a ver que eu acordava e, lembrando disso do que a dona Jacira disse, eu comecei a escrever. Era o melhor momento para escrever. Era o momento onde o Ben estava dormindo, era o momento onde o lugar era menos ruidoso. E muitas das coisas que eu faço, né, que exigem uma concentração maior, eu tenho colocado nesse lugar, de criar às 4 horas da manhã. Como eu acredito que novembro está tudo muito interligado, já tentei gravar esse vídeo várias vezes e não consegui, só hoje, acordando às 4 horas da manhã, eu consegui vir aqui e iniciar essa gravação. Entender Leandro, com sorte, talvez piore. Por isso que eu disse para vocês que eu não ia falar da epígrafe naquele momento, que eu ia deixar para falar agora. E é isso. Aqui eu faço a referência já lá na musiquinha do MC da Paisagem, musiquinha não, né? Musicaça, musicão, que eu faço já a referência à paisagem. O que eu queria colocar aqui é que esse livro, ele não foi feito em ordem cronológica, até pelo horário que ele surgiu, como eu disse pra vocês. Não foi assim um livro que eu escrevi e pronto. Eu escrevia, de repente eu via que tinha uma parte que ele ficava melhor lá no início do texto, o que era início às vezes precisava ir para o fim, de maneira que na maioria dos meus trabalhos, as minhas epígrafes, elas surgem quando eu termino o texto. Então eu termino o texto, eu leio tudo e vejo que complementa, né? E aí eu percebo que a epígrafe aqui, ela faz parte do livro. Quando eu escrevi isso, eu tive a certeza que essa seria a epígrafe do livro, mesmo sem entender como que ele terminaria, quais seriam as minhas resoluções. Mas enfim, era um momento onde eu estava ouvindo muito o álbum Amarelo do Emicida, e essa música assim me pegou no colo e acabou pegando o livro também. Então eu vou repetir só pra gente não perder a linha de raciocínio. Entender Leandro, com sorte talvez piore, e conscientemente desejar piorar para mudar a angústia de lugar, enquanto se quer de Marisa morar num vilarejo que nunca se foi. Daí que desejei ser uma música esquecida para ficar em silêncio, aguardando um dia ser ouvida. Novamente me perco no poema, mas não na intenção de deixar o desprazer na folha que não se tem. É audacioso escrever longas linhas para quem não quer ser vista, embora já quase me deixe ver. Creditei somente ao travesseiro as lágrimas dessa infindável travessia. Sigo pagando para crer em tudo. A mania de trocadilhos me faz querer parcelar explicações só para compor com a estrofe anterior. Eu, que quito tudo à vista, invisto e sinto que piora a escrita com o hábito agora descrito. Sou cultivadora de maus hábitos, rego suculentas em demasia, por mania de zelo, as mato amando, me amo amando os outros, fico meses sem cigarro, mas quando fumo, findo um maço em 2 dias, instauro crises de bronquite. Evito refrigerante durante a semana e pouco bebo água sábados e domingo. Falo de amor próprio, mas não uso chinelos, tenho incômodos na vida e nos dedos. Ganhei peso e é só com isso que se preocupam nos últimos tempos. Conhece meu trabalho?
consegue identificar que eu tenho um poema que fala sobre suicídio, eu tenho um poema que fala sobre o uso de ansiolítico, sobre depressão. E ainda assim, mesmo colocando todos os meus atravessamentos no papel, durante muito tempo, o que as pessoas mais se preocupavam era com a minha perda de peso. Principalmente depois de eu ter ganhado bem, né, de ter parido bem, as pessoas me falaram muito: ai, você vai amamentar e você vai emagrecer, ai, você vai... enfim. E aí fica esse questionamento, se a gente é capaz de enxergar a pessoa para além do que ela aparenta, se despir dos nossos conceitos pré-concebidos e fazer esse atravessamento da pessoa mesmo, de identificar quem ela é, quais são as questões dela, e é isso, quais são as suas alegrias e as suas preocupações. Falando sobre preocupações, eu sou um ser preocupado, eu sou um ser preocupante e preocupado. Nesse momento sinto que me sopram. Eu sou um desperdício. Tem sempre algo ventando nos meus ouvidos. Ora coisas boas, ora coisas não tão boas. Vide o vento acima. Tenho sonhos premonitórios, mas nunca sonho com as chaves que perdi, com os e-mails que não respondi, com as respostas que não dei. Isso só me faz insônia. Olha eu aqui de novo falando sobre ancestralidade. E nesse momento eu quero falar um poema que se chama Intuições. Intuições são suas ancestrais soprando em seus ouvidos segredos de sobrevivência. Esse poema é da Riane Leão. E depois de ler esse poema, eu entendi que o meu maior canal de comunicação realmente são os sonhos. Eu sou uma pessoa que sonha muito, a ancestralidade fala muito comigo através dos sonhos. Mas eu sempre tento manter o sentido aguçado para ouvir o que a ancestralidade tem para me falar de outras maneiras. E aí eu percebi que a Riane é uma dessas pessoas que é um canal de comunicação. Para além do sonho, ela, pessoa física, é um canal de comunicação. Eu tenho outras pessoas, outras amizades que também reverberam palavras de ancestralidade para mim, se comunicando, né? Eu tento perceber isso, então, nas amizades, como eu disse, nas mudanças climáticas, em pequenas visões. Enfim, às vezes a gente acha que ouvir ancestralidade é algo muito concreto, né? Tem que vir alguém aqui no seu ouvido e falar, você tem que sentir o hálito, você tem que sentir a respiração, você tem que ouvir o tom da voz e fica criando, imaginando esse momento mágico, né? Esse universo mágico para que essas coisas aconteçam. E sim, isso pode acontecer, mas ouvir ancestralidade eu acho que é se ouvir, né? Prestar atenção em tudo, porque eu acho que as ações, o jeito de reverberar são múltiplas, né? Sempre dormi pouco, hoje em dia sonho menos. Preciso confessar ainda que só agora, que hoje não é mais novembro, mas ainda sinto o movimento de erguer a caneta e verter esse sentimento circundando os meus sentidos. Mesmo sabendo disso, abandonei esse poema sem ter largado as mágoas dele, e sem fazer as pazes, nos reconciliamos. Então, eu escrevi esse livro sem entender para onde ele ia, a gente já falou sobre isso. Esse livro não tinha um roteiro, ele tinha uma vontade de sair, e que eu sinto mesmo que não é uma vontade só minha, mas ele precisava existir. E dentro dessa necessidade de existência, eu entendi que Orixá é o maior tempo. É o maior tempo, né? Orixá é o tempo, na verdade. E hoje esse livro não só existe, como eu acredito muito que é uma das coisas mais bonitas que eu escrevi. E é isso. É uma das coisas mais doloridas, mas também uma das coisas mais bonitas que eu consegui materializar. Na tentativa de reler e encontrar possibilidades de sair desse sentir labiríntico, eu danço, ando e no meio sempre reencontro comigo. Talvez eu precisasse correr, mas sinto algo sangrar deixando marcas,
pesadamente pensadas. A cada passada dada, sigo cada vez mais letárgica a fim de esconder os meus vestígios. Sorrio escandalosamente e mesmo assim sou meio invisível. Essa partezinha aqui, a última, de se sentir meio invisível, é esse lugar, né, de se sentir meio invisível, meio preterida, sempre um meio, pouco completa. É como se eu fosse o homem invisível de Ralph Ellison, né, naquele momento onde ele está numa sala cheia de espelhos e não reflete nada. Eu penso que se a gente traz para a concretude, os espelhos é a sociedade que cisma, insiste em não nos ver, insiste e teima em não nos refletir. Escrevo sobre suicídio e ninguém vê. Querendo fazer história, escrevo errado a minha trajetória e ninguém lê. Cansada de não fazer sentido, me dedico a poemas que não fazem. Me persegue uma nova dor de cabeça que parece dor de dente nos ouvidos. Em algum lugar faz um barulho fino que eu não consigo rastrear. Estou ficando velho, um amigo ontem me falou, disse que era brincadeira, mas ele me falou. E eu sinto, mesmo tendo pouca idade, que algo apodreceu bem perto de ser antes da hora, feneceu. Em mim há uma velha que reclama, que cobra detalhes, que alimenta manias, que tem horário para acordar, que inventa lembrança. Junto a isso, algo novo me segura pelas tetas, pedindo abrigo e alimento, tirando minha linha de raciocínio com um beijo, uma mordida, algo que não me deixa ir, que me coloca um rosto cansado enquanto me rejuvenesce. Estou aprendendo a construir poemas enquanto aninho um. Só quem viu a saliva pairando no lábio inferior do meu menino saberia escrever sobre o amor. Eu que vi, escrevo sobre inutilidades e acúmulos. Essa última parte que eu li, eu acho que também fala muito desse lugar, né, de não reduzir nenhuma história, né, não transformar a história de alguém como dor, totalizar, resumir ela a dor. E é isso. Mesmo esse texto sendo uma narrativa completa sobre dor, sobre esse processo de estancamento, de sentir, de reconhecer, de localizar para se curar, eu, uma mulher negra, que não sou feita só de cicatrizes, consigo trazer à luz das ideias a minha maior grandeza, o meu jeito mais bonito de amar outra pessoa. Deixo aqui a única nota importante do poema. Como poeta, como lembrança de uma poeta menos validada do que queria, lanço uma praga para os próximos dias. Então, antes de adentrar aqui nessa parte, vocês vão perceber que eu tive um sonho aqui. Então, eu sonhei adentrar a um vestibular e que meu filho estivesse concorrendo a esse vestibular, né? Eu sonhei que ele respondesse uma pergunta sobre mim. E é tão louco esse lugar do imaginário, de imaginar futuridades, e de cada vez que a gente fala é uma forma de colocar no plano concreto o que a gente quer, é que eu escrevi esse texto em 2020, publiquei ele em 2020, né? E no mesmo ano eu fui questão do vestibular da Unicamp com o meu poema Milímetros, que também vai estar aí na descrição do vídeo, para quem quiser ver, caso não conheça. Enfim, é isso, eu percebo que cada vez que eu escrevo é uma forma de reivindicar os futuros que eu desejo. E são esses futuros que eu vou viver e os futuros que outras pessoas irão viver, né? Esse futuro que deseja permanecer viva, não sou só eu desejo que a minha
posteridade permaneça viva. Eu desejo que quem veio antes de mim tenha suas falas, tenha o seu legado vivo também. Então aqui, né, já que foi praga, aconteceu. Veja bem, esse poema irá cair no vestibular. A alternativa certa é a C. Deixo para você a chance, a possibilidade de acertar mais uma questão. Já me viu sorrindo? Insira aqui o meu sorriso mais bonito. Assumo que desejei isso ontem, num sábado chuvoso, enquanto comprava a Coca-Cola, que ser orgulho, memória, com o coração mais bonito que eu tenho. Imaginei a gente rindo das alternativas. Meu Deus, mais um poema da minha mãe. B, vou errar só de sacanagem. C, é tudo sobre cicatriz e amor às cicatrizes. D, nenhuma das alternativas. Veja bem, eu que errei muito com medo de parecer errada, incorreta, sonho acertos para você ser quem se é. Nessa parte, né, sonhar acertos é nesse lugar de não ter nada interditado pra gente. Tudo isso que eu estou fazendo é o que a Conceição Evaristo já chama de escrevivência. Então esse livro é a minha escrevivência. Audre Lorde diria que poesia não é luxo, e eu concordo. A poesia é a minha chance de estar viva, de me conectar com o futuro, de garantir futuro. Todo dia, não sei quem sou. Perdida nas paredes, escombros, eu, casa aqui não lar, sempre sonhei que caía da laje, descobri erguer nesse poema que era o meu treinamento para cair na vida. Eu sou uma caída, um precipício, um abismo raso. Rastejo nas memórias e essas são interrompidas por roncos altos. Aqui em casa todos roncam, exceto eu, quando estou acordada. Eu vivo acordada. Talvez seja daí o mau humor, a impaciência. Eu brinco muito e levo tudo muito a sério. Eu bato cabeça para a palavra e ela me abençoa. Outrora ousei dizer que poesia era meu karma, mas hoje sei que é salvação. E escrever é minha chance de curar o mundo enquanto me curo. É escarafunchando o dedo na ferida, fazendo-a sangrar, que tenho a real noção do estrago, do tempo que será empregado e se vai ou não fechar. Nem todo trauma se fecha. Só quem olha esses cortes de frente vai entender esse poema. Me escondo através da poesia, expondo minhas cicatrizes de outrora e do presente. Sigo escorrendo e esvaindo, sorrio e abraço enquanto me remendo. Cada ferimento meu cabe um indicador direito do mundo. Ironicamente, essa última frase é a frase que eu mais gosto do livro. E a frase que mais me custou a escrever ainda é a frase que mais me custa dizer. Tenho muitas cisuras nos lábios, nos olhos, nas mãos, no dedo, enfrentando o cardíaco como quem não entende escritos acadêmicos. Percebo que essa tessitura engrossou, feito bainha arrefeita, barra dobrada, deformou, quase como quem admira. Vejo, no meio peito, que já dobrei demais o tecido. Naquela madrugada que chorei, tremi, respirei para não me abrir, depois de 15 laudas, quase entendi. Uma vontade, uma intuição, um pijama arreado, um sopro, um mijo finalizado, uma infração, me ventou novamente. As suturas competem a mim. Se perder lentamente na imagem do espelho, abrir a porta, fechar futuridades, levar anos para percorrer do banheiro até o quarto. Invenção. Invalidez foi projetar palavras quando se quis projétil. Para mim isso é a ineficiência da poética. Porque toda vez eu penso que, por que eu estou fazendo poema? Por que eu escrevo poema? Por que eu faço poesia? E aí parece que é tão bobo, né? A gente tem todas as questões políticas acontecendo, a gente tem um genocídio em curso, a gente tem tantas problemáticas, a gente tem tantas coisas, e eu tô aqui escrevendo poema. E isso me parece muito bobo. Mas ao mesmo tempo que eu sei que a palavra é garantia de futuro.
E cada vez que eu lembro do poema Ainda Assim Eu Me Levanto, da Maya Angelou, que foi como eu comecei essa conversa de hoje, que eu sou o sonho e a esperança dos escravizados, que eu tenho certeza que a palavra é garantia. Eu costumo dizer que um dia lá no pau de arara, uma igual a mim sonhou que a posteridade dela ia saber ler e escrever. Sonhou que a gente ia registrar as nossas coisas. Sonhou que a gente ia encontrar um meio de comunicação de fala. Eu sou o sonho e a esperança dos escravizados, e é isso. A partir do momento que eu consigo colocar minha narrativa no jogo, isso já foi sonhado lá atrás e hoje é ação. Então, cada vez que eu escrevo, é sonhando, sonhando os futuros que vão vir. Esse escrito só existe porque não sei respostas, porque transformo vestígios em provas, ciente de que as tento camuflar. Outrora escondi meus erros, já não escondo mais. Novembros antes, se aqui se faz, aqui se paga, me endividei. Já não me escondo mais. Quis dançar uma dança que não podia, já não me escondo tanto. Precisei sangrar de novo para enganar essa futura cicatriz feita por palavras, tampando-as com outras palavras de outras tecnologias. Lembrar de apagar essa mágoa. O mundo dá voltas, faço revoltas ou volteio problemas para que minimamente poemas, ainda que não bom. Sem crer em mim, por completo, recreio, ainda que não pareça, há uma criança furtiva em mim. Só vê quem em mim mora, ela tem voz e jeito que eu ainda não conheço. Só a sabe quem em mim mora, mas quando ela vem, eu sei também. E aí é só uma pergunta mesmo, viu? Eu não vou alongar. Mas você já parou para pensar quantas pessoas habitam em você? É isso, dá uma respirada, estamos chegando nos nossos finalmente. Invento pontuações porque me disseram que não me cabia a escrita e para me fazer caber mudei as regras, agora às vezes acho que até cai do largo. Aí aqui dá para falar uma frase que é assim, criptogragíria, não codificou? Quem escreveu isso foi a Jade Quebra. E que é isso, de reinvenção da linguagem. A Grada Quilomba também fala no Memórias da Plantação, assim, bem no começo, no texto introdutório, desse lugar mesmo, da gente mexer na linguagem, da gente ressignificar o que a gente diz, porque é isso, gente, eu estou falando sobre mulher negra, sobre a negritude da mulher negra, sobre a alegria, a futuridade, tantas coisas sobre mulher negra, através do português. Isso é um resquício colonial. Então, como que a gente reinventa a nossa linguagem, Lélia Gonzalez também fala muito sobre isso. Então, como que a gente cria essa nova linguagem? Meu jeito novo de fazer linguagem é mudar as pontuações de lugar, é escrever tudo com letra minúscula. Para chegar mais longe, repito passos, danço em círculo, tem muito mais gente puxando a roda do que atrás de mim. Eu danço essa ode torta, também a odé, minha palavra é festa única. Danço e reverencio todos e todas que não me deixam soltar a caneta. Eu danço e reverencio muito. Há quem me mostrou um pequeno pedaço da sua barra com suor e calor desenhou um ventre quando meu cheio e relembrou que sou todo abrigo. Há quem chorou comigo, inundando lamentos antigos, tirou minha algia para dançar, acalmou o coração. Há quem me moldou em música, colocou palavras em minha boca para transformar uma noite em recordação. Há aquela que me inspira versos, mantém meu ori guardado, me equilibra e conserva em água, amor e sal. Há quem me diz que os meus sonhos são chaves para o futuro, novas palavras me ensina. Me guarda na aba do seu chapéu, ele me ama e sorri comigo, eu bebo do seu copo, eu sei a cor do seu anel. Há tantos que não se mostraram ainda, mas eu sei que cada passada minha compete a uma legião. Eu não recebo visitas, mas eu tenho a casa cheia, há quem me faça guarida. Eu tenho a casa cheia, eu finjo passar bem, sorrio entre as letras, mas sobre a tela o peito fecha. Eu finjo passar bem, ainda bem que por mim alguém zela, encolhida na cama, me deito com esse poema em decúbito lateral, para que ele repouse e descanse melhor do que eu.
mas ele não me dá descanso, agora quer falar sobre códigos de barras, esfregar na minha cara que não é só por causa dele que eu não repouso, é tanta conta para pagar, é tão pouco que me pagam, já são com mais de 3 décadas, já não quero recomeçar de novo. Sempre temi recomeços e esse me amedronta mais um pouco. Pouco esse que me dá olheiras e cansaço. Às 7 da manhã escrevo muito, mas se me perguntam, muito não. Escrevo rouco. Não gosto de fins e os protelo, atropelo uns e outros. Olha esse poema. Eu e ele poderíamos dormir até mais tarde se ambos não se recusassem ao fim. Eu já o terminei algumas vezes, mas se o leio novamente, encontro nas entrelinhas algo que ele ainda precisa dizer. Um longo poema não se escreve sozinha. Acabei de ler e suspeito não ter sido eu quem escrever. Um longo poema se escreve sozinho. A mão só testemunha. O pensamento rouba enquanto coloco em dúvida. Agora realmente a gente está chegando no desfecho do livro. E esse momento resume toda a ideia, né? Então eu deixei para falar mesmo das minhas reais inseguranças e de como ele encaminharia somente nesses últimos 3 parágrafos. Confesso saber que a ideia de um manual é falida. Não há mecanismo correto de suturar as dores. Sabia disso antes mesmo de me debruçar em mim para escrever. Escrevo esse manual porque não recebo cartas, nem poemas. Sou de dar e receber poucas palavras, mesmo imaginando ser todas elas. Escrevo um manual porque não os utilizo. Se soubesse que teria coerência, escreveria receitas. Eu sigo receitas. É isso. Então esse é Novembro, pequeno manual de como fazer suturas. Eu agradeço imensamente a todos e todas que ficaram aí assistindo e conversando sobre. Novamente, reitero aqui, o e-mail está aqui no chat, mas também vai estar aí na descrição. Mandem e-mails para mim com o assunto diálogos incomuns, para que a gente continue conversando sobre mulheridade negra, para que a gente continue conversando sobre o livro, para que a gente continue deixando aí esse resquício de possibilidade para os nossos futuros. Então tenham todas e todes e todos uma ótima noite e é isso. Muito obrigada.